Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tá? Peço desculpas desde já pela voz que tá mudança de temperatura, pegou um pouquinho a gripe, né? Mas vai passar logo, tá? Bom, trago 3 pontos de pauta para vocês, tá? E nesses 3 pontos de pauta eu deixo um link sobre cada um deles, tá? Então, coletiva do Kudê, que eu vou falar aqui sobre ela, tá? Teve um problema de interpretação, ao meu ver, muito claro, tá? As pessoas estão dizendo que o Kudê falou mal do grupo e negativo, não vi nada disso. Eu vi outra coisa, e eu vou entrar nesse tema. Nota oficial do Inter sobre a saída do Mário Fernandes, coisa que eu tinha falado aqui que eu achava que ia acontecer, tá? Tem nos meus vídeos anteriores aqui, o momento em que eu falei sobre o Rômulo, que eu não entendia porque que o Inter estava trazendo tanto volante. E aí eu descobri que esse jogador ele não é só volante, ele é lateral. Que inclusive ultimamente ele estava jogando no Atlético de volante e de lateral. E no Chile ele jogou maciçamente como lateral. Foi bastante utilizado como lateral. Então um jogador que, a meu ver, aí o Inter ele correu na frente. Ele percebeu o problema com o Mário Fernandes, correu na frente e trouxe um jogador para a posição. Então nós temos aí o Bustos, temos o Rômulo e temos o Igor Gomes, que está jogando bem de lateral. Então, né, reforçando aquilo que eu tinha, as minhas suspeitas, né, que não era uma informação 100%, não estava sendo taxativo, mas que eu achava que isso estaria acontecendo, porque não é uma fábrica de volantes que o Inter quer montar. Na verdade, o Inter trouxe o jogador para ocupar essa posição, que é a posição de lateral. Tá? O terceiro ponto é a colocação do Inter feminino na tabela, as gurias coloradas, né? Estamos bem na tabela, estamos fazendo uma boa campanha, né? 7 jogos, 5 vitórias, um empate e uma derrota. Vou colocar um link aqui para vocês consultem a tabela, a artilharia. Temos uma jogadora que está próxima aí das que fazem mais gols, que é a Priscila, tá? Temos uma aí que pode virar artilheira, eu acho que no final do ano ela pode estar ali de vice-artilheiro, de terceiro lugar ou até virar artilheira, tá? Não duvidem disso. Então esses são os 3 pontos. Vou começar pelo primeiro, coletiva do Kudê. Eu fui ver o Kudê falar. Eu achei estranho o pessoal falando. Eu fui ver o Kudê falar. É um portunhol difícil? É, porque ele fala mais em espanhol, ele fala muito pouco em português, ele fala mais em espanhol realmente. E fala rápido, como os argentinos falam. Tá? Então é um pouco difícil de entender, mas se tu colocar ali, né, não precisa nem diminuir a velocidade do vídeo. Coloca uma velocidade normal, simplesmente põe o tradutor e presta atenção no que ele diz. Você vai ver que ali ele ataca a diretoria. É a diretoria. É simplesmente aquela coisa de me falaram uma coisa, me falaram várias coisas, mas na hora de acontecer, na hora da execução, nada disso, é diferente. É distinto. Então eu queria a contratação de fulano, Beltrano e Ciclano, não veio. Aí ele fala lá de Gilberto, fala de um outro jogador e tal, não fechou. Eu pedi para que a Ademir e Sacha não saíssem e eles saíram. Eu tenho um grupo de 20 jogadores profissionais e eu tenho 3 competições. Então é um grupo curto. Eu estou tendo que usar na Libertadores, usei contra o Libertar em casa, jogador de 17 anos, do juvenil, e estou tendo que usar júnior. Não é isso. É disso que ele está falando. A conversa foi de um jeito, para seduzir ele, para trazer, e na hora de jogar, na hora de acontecer, não teve nada disso. Um monte de jogador saindo, um grupo mais curto que ele tem que rechear com jogadores do júnior e do juvenil para poder jogar as competições. Tá? Ele acha estranho o comportamento da torcida, que ele diz que é uma torcida que ele sabe que empurra, que joga junto com o time. E nos 15 jogos que o Atlético tinha na temporada, no momento que ele estava dando a entrevista, esses 15, o Atlético Mineiro ganhou 10. Então ele achava estranho, o pessoal estava vaiando e tá jogando cerveja nele. Ele achava que não era normal isso. Tá? Mas ele disse o seguinte, olha, vocês podem ver na entrevista, olha, a questão é o seguinte, essas coisas acontecem em clube grande, pressão e tal, tudo bem, faz parte, eu entendo isso. E no minuto 14, se vocês olharem, vocês vão ver, o meu grupo de jogadores é muito bom. Palavras do Kudê. O meu grupo de jogadores é muito bom. São poucos, mas são muito bons. E eu vou seguir com eles trabalhando. É isso que ele diz. É isso que ele diz. Então eu não entendo. Na verdade eu entendo. Eu sei o que acontece. Um diz, sabe? E aí, sem ver a entrevista, fica se repetindo. Né? O Mano diz, isso repercute muito. E os outros saem dizendo que o Kudê falou mal do grupo, sem conferir o que realmente o Kudê disse. E aí fica essa coisa. Vai crescendo, né? A coisa, essa informação vai crescendo, ela nem é verdadeira. Né? Acontece muito isso. Tá?
Rolem, se vocês quiserem tirar a prova dos 9, tá lá, botei o link para vocês. É só vocês ouvirem a entrevista do Cudê, ele não fala mal do grupo, ele elogia o grupo. Ele só diz que é curto, que ele queria mais jogadores, que só com 20 não dá para fazer essas 3 competições, e que ele está tendo que usar juvenil e junior, é isso, e que é isso, ele questiona a diretoria, quem contratou, então ele está atacando os patrões dele, é isso que ele está dizendo. Tá? E, inclusive o Zarate, que é um jogador que ele gosta, está do lado dele. Nessa coletiva, o Zarate está do lado dele. Tá? Bom, nota oficial do clube sobre a saída do Mário Fernandes, que é o ponto número 2. Aqui eu vou ler a nota, tá? Eu vou ler a nota. Aqui, ó, Esporte Clube Internacional comunica que o atleta Mário Fernandes pediu rescisão de contrato por questões pessoais. Ele deixa o clube de forma imediata e o Inter será devidamente indenizado conforme alinhado entre as partes. O atleta chegou no início da temporada vindo sem custo de transferência. Aqui tem um problema aqui que é o seguinte, é sem custo de transferência, que o Inter não pagou pelos direitos econômicos. Tá? De fato, ele não tinha mais vínculo. Né? O Inter tirou proveito dessa situação que tem lá na Rússia e o Inter acertou como se fosse um atleta livre. Tá? O Mário Fernandes como um atleta livre. Então não tem custo de transferência, não paga pelos direitos econômicos, mas pagou sim em torno de 250 mil euros porque é luvas. Tá? Então aí ganhou, um pouco ganha o jogador, um pouco ganha o procurador, 250 mil. Se a gente botar aqui 5 e pouco tá, o euro, vai dar 1,4, 1,5 milhões de reais aproximadamente é o que o Inter gastou. Fora o salário dele que não é baixo, tá? Aqui tem divergência, tem gente que fala que é 500, tem gente que fala que é 700. Eu acredito que está mais próximo dos 700 porque ele está pedindo bem maior, tá? Bem mais, está pedindo 1 milhão e pouco, porque era o que ele ganhava lá na Rússia, transformando em euros para reais, era o que ele ganhava, tá? Ele ganhava 1,5 milhão praticamente. Então ele baixou um pouco, ele já baixou para 1 milhão para poder acertar com o clube brasileiro. Como ele não estava conseguindo fechar por isso, né, e ele queria jogar no Brasil, ele baixou a pedida. Baixou a pedida e acabou acertando com o Inter. Então eu acho que o salário dele deveria estar próximo aí dos 700 mil reais por mês. Tá? Então o que aconteceu? Ele pediu para sair, disse que não estava conseguindo mais ter foco suficiente, cabeça, para poder fazer tudo aquilo que precisa para jogar num futebol competitivo de alto nível que requer muita intensidade. Tá? Não é qualquer preparação física. Né? Não é aquela preparação física que a gente faz para manter a saúde. Tá? Isso é um nível de preparação. Tá? Isso, se você falar com qualquer professor de educação física ou médico, ele vai te dizer, não, se você tiver um programa de preparação física mais leve e constante, você vai ter saúde. Agora, para futebol é outro nível, é bem maior. Então, ele não estava com cabeça para fazer, estava pensando até em se aposentar. Tá? Segundo pessoas que conhecem ele, que ele está pensando até em se aposentar. Mas aí o Inter, não, mas peraí, é o seguinte, esse aqui é irmão desse, né? O CSKA pode te contratar, nós vimos a entrevista, foi traduzida aqui, o CSKA tem interesse ali, pode querer te trazer de volta, ele é ídolo lá no CSKA. Tá? Então é o seguinte, se tu acertar com eles, nós vamos ter que ser indenizados, porque tu tinha contrato conosco até o final do ano, até o final desse ano. Como tu tinha contrato e nós já gastamos um bom dinheiro, tá? A gente te libera, tá? Mas se tu for contratado vai ter que ter uma indenização aqui, a gente tem que ser ressarcido. Correto. Correto, tá? Porque pode ter uma miguelagem lá, como ele... Se for verdade que ele estava conversando com os russos constantemente, os russos podem dizer, não, te libera, daí dá um jeito. Né? Diz que tu não tá com cabeça, que não sei o quê, dá um jeito de te liberar, tu fica livre e a gente pega sem custo nenhum. A gente sabe que existe, né? Então o Inter se preveniu e acertou, olha, se tu for contratado lá, onde tu é ídolo, nós vamos ter que ser ressarcido. Então esse é o ponto, também deixei link para vocês, tá? Assim como tem o link aqui da entrevista do Cudê, tem o link aqui da nota de saída oficial sobre o Mário Fernandes. Como eu imaginei, o Rômulo é uma contratação já pensando na saída do Mário. Tá? E isso se configurou. Então o Rômulo provavelmente é um jogador que soma no elenco do Internacional como um lateral direito, tá? E que pode ser volante também. Colocação do Inter feminino na tabela, aqui eu só vou passar essa informação para vocês, o Internacional na tabela de classificação do Brasileiro Feminino, cuja oitava rodada já está acontecendo, hoje sexta-feira, dia 21, teve rodada Cruzeiro, Real e Quemes, tá? Depois a rodada segue, tem jogos sábado, domingo e segunda,
Tem segunda, dia 24, no Beira-Rio, às 17h30, 5h30, horário de Brasília, Internacional e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Tá? O Inter está em quarto lugar com 16 pontos. Tá? São 7 jogos e 16 pontos, é o quarto lugar. Atrás de Flamengo, que é o terceiro, Ferroviária, que é o segundo, Corinthians, que é o primeiro. Tá? Então, Corinthians primeiro com 19, Ferroviária segundo com 18, Flamengo terceiro com 18, Inter é o quarto com 16 e todos têm 7 jogos. O Inter tem 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tá? Uma derrota fora de casa, só uma para a Ferroviária. O Inter chegou a ganhar fora de casa, chegou a ganhar fora de casa de acho que 2 adversários. O Inter ganhou fora de casa. E os jogos em casa o Inter ganhou. Tá? E empatou uma fora com São Paulo. Então o Internacional está fazendo uma campanha boa, tá? Até acima do que eu imaginava, porque houve muita troca de jogador. Eu acho que o Inter perdeu força um pouco no elenco, tá? O Inter está tendo que jogar de forma diferente. O Inter, na maioria das vezes, está usando um 4-4-2, com 2 linhas de 4, né? Uma linha de 4 na defesa, uma linha de 4 no meio campo, com 2 meio-campistas centralizados, 2 meio-campistas abertas, as asas, né, que seriam as wingers, né? Meia direita, meia esquerda, e na frente 2 jogadoras. A Belém Aquino e a Priscila, normalmente. Às vezes a Belém até muda e vai ser meia esquerda. E aí vai a Fanny Galto lá pra frente, né? Mas o Inter já voltou, num outro jogo que eu vi, o Inter já voltou com a Fanny Galto fazendo meia esquerda, né? Sandoval fazendo meia direita e às vezes invertendo. Às vezes a Fanny vai pro lado direito e a Sandoval vai pro lado esquerdo, tá? E a Belém Aquino fica na frente. Eu gosto mais da Belém Aquino na frente. Eu acho a Belém Aquino muito pequena, muito franzina. E ela ficar correndo atrás de lateral, acho que tu desgasta muito ela e perde um pouco da força e da qualidade que ela tem lá na frente. Que ela é muito boa lá na frente, realmente, para cima das zagueiras, né, para ganhar na curta distância, para driblar as defensoras e para fazer os gols, já que ela é uma jogadora que faz gols. E que dá gols para as outras também. Acho ela a nossa melhor atacante. Tá? E eu prefiro realmente que ela jogue na frente do que jogue como uma extrema pelo lado. Tá? Então, e até porque a Fanny Galto é mais fortezinha do que ela, né? A Fanny Galto tem 1,64 m, a 10 centímetros a mais do que a Belém Aquino tem 1,54 m. Tá? A Fanny Galto pesa um saquinho de... Não, a Fanny Galto não, a Belém tem 1,54 m e pesa um saquinho de cimento. A Fanny Galto, ela tem 1,64 m e é um pouquinho mais pesada, mais forte. Tá? E pelo que a gente está vendo, ela tem fôlego aí para fazer, né, uma meia esquerda ou meia direita, né, para subir, voltar e marcar, ajudar. E eu acho a Belém Aquino mais perigosa, mais decisiva lá na frente. Gosto mais assim. O Inter tem jogado com essa formação diferente, mas tem sido um adversário indigesto fora de casa e competente dentro de casa. Ou seja, estamos mantendo aquela mesma tradição do ano passado, com um grupo totalmente diferente, com uma formação diferente. Estamos conseguindo fazer uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro. E a Tamara Bolt, que eu disse no ano passado, quando ela não era titular, que ela poderia ser a titular, que ela tinha condições de ser uma lateral muito boa. Tá? Não sei se o Maurício me ouviu, provavelmente não, porque aqui eu nem tenho centenas de milhares de inscritos, né? Mas a questão é que eu acertei naquilo que eu disse. Tá? A Tamara Bolt virou titular da lateral direita. Ela é veloz, ela tem altura, ela tem desenvolvimento ofensivo bom, parte defensiva, ela volta na marca, ela se esforça, ela faz o trabalho defensivo, talvez tenha que melhorar um pouco, né? Mas aí é com cancha, com a experiência, com a orientação ali do Maurício, bem sincronizadinha com a linha, né? Conversando com a Bruna Benítez, que conhece muito bem essa questão, né? De como a linha de 4 tem que funcionar. Eu acho que ela vai evoluir defensivamente, vai se tornar uma lateral que daqui a pouco aí pode até pintar uma convocação para ela, que ela realmente é muito boa, tá? E é a nossa titular agora. É a nossa titular. Então é isso, pessoal. São esses 3 pontos. Tá? Obrigado desde já pela atenção de todos. Faz aquele trabalhinho de graça que eu sempre digo. Like, compartilha, aperta o sininho, se inscreve. E o que vocês acham disso? Sempre aqui embaixo no espaço dos comentários, tá bom? Obrigado e até a próxima.